Será que o INSS ainda permite se aposentar por idade aos 60 anos, mesmo agora, depois da reforma da Previdência, em 2023? É o que nós vamos ver. Quais hipóteses isso é possível, como faz para você obter esse direito e já compartilha esse vídeo com quem está passando por essa situação. Então, essa dúvida, né? Tenho 60 anos, será que eu posso me aposentar por idade? Eu já começo essa nossa conversa dizendo que depende de cada caso, mas sim, existem casos possíveis. Então, sem perder tempo, pessoal, quanto tempo de contribuição que eu preciso para me aposentar? Essa ideia de que só é preciso alcançar uma certa idade para conseguir se aposentar pelo INSS não passa de um mito, é isso mesmo. O INSS ele não tem uma aposentadoria que você bate uma idade e você já consegue se aposentar. O que existe é um benefício assistencial, BPC, benefício de prestação continuada, derivada do LOAS, né, da Lei Orgânica de Assistência Social. E aí, ao completar os 65 anos, se você tiver condições de pobreza, aí você vai conseguir receber um salário mínimo para o resto da vida. Mas BPC, LOAS, não é aposentadoria. Prova disso é que o BPC não dá direito ao 13º salário. Eu fiz um roteiro aqui completo, né? Eu vou acompanhando aqui para não deixar nenhuma informação de fora para vocês, tá bom? Beleza. Então é o seguinte, pessoal, esses requisitos que o trabalhador deve cumprir variam conforme a regra de aposentadoria escolhida. Algumas pedem um determinado tempo de contribuição e outras uma pontuação mínima. Essa questão de pontos confunde muito a cabeça dos aposentados ou de quem quer se aposentar, mas ela é relativamente simples. Ela não é uma regra boa, mas é uma regra simples de se entender. Por quê? A lei coloca uma pontuação mínima, mas como que você chega nessa pontuação? Você soma sua idade com o tempo de contribuição que você tem. E aí, a gente vai ver agora na prática essas hipóteses. Bom, o primeiro fato aqui que você precisa saber, mesmo que hoje, em 2023, você não tenha pedido ainda a sua aposentadoria, é a regra do direito adquirido. Ela pode ser utilizada pelos segurados que cumpriram os requisitos até a data de 12 de novembro de 2019. Então, mesmo que, doutor, eu não pedi minha aposentadoria, eu continuei trabalhando, será que eu posso ter essa regra do direito adquirido? Pode ser que sim. Não, doutor, mas eu joguei ali naquele simulador do INSS, ele falou que eu ia ter que trabalhar mais um tanto. Pessoal, o simulador... Eu fiz um vídeo sobre os erros do simulador do INSS, não teve muitas visualizações, o pessoal não quer saber, mas a grande realidade é que esse simulador do INSS, ele é lotado de erros, ele induzem o segurado a erro. Então, regra do direito adquirido. A mulher precisa ter 180 meses ou 15 anos de tempo de contribuição e idade mínima de 60 anos. E o homem, 180 meses ou 15 anos de tempo de contribuição e idade mínima de 65 anos. Então, quem cumpriu esses requisitos até 12 de novembro de 2019 vai poder se aposentar. Ah, doutor, mas será? Mas eu acho que eu perdi o bonde. Eu deveria ter pedido lá atrás, mudou a regra e eu ainda não pedi. Não, você não perdeu o bonde, você tem o direito adquirido. Então, reforma da Previdência mudou para pior? Mudou para pior. Só que, se você cumpriu os requisitos, você está tranquilo, ok? Ok. Doutor, eu quase cumpri os requisitos. Faltou pouco. Tem alguma coisa que me ajuda? Lembrando, os requisitos até 12 de novembro de 2019. Mulher, 180 meses ou 15 anos de tempo de contribuição, mais idade mínima de 60 anos. Esses dois requisitos. E o homem, 15 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade. Doutor, fiquei quase. Ou faltou um pouquinho de idade, ou faltou um pouquinho de tempo de contribuição. Então você entra na regra de transição que veio pela reforma da Previdência, justamente para não colocar, né, em pé de igualdade. Vamos supor, alguém tem 18 anos, está começando a trabalhar, e alguém que já estava ali na boca do gol para se aposentar. Então a regra de transição, ela vem amenizar, ela vem colocar
panos quentes aqui e fala: calma, calma, calma. Quem estava para se aposentar não vai ser tão prejudicado assim, ok? E aí, como que fica, né? Em 2023, pessoal, a mulher vai ter que ter 62 anos de idade mais o tempo de contribuição. E ficou essa regra transitória se aplica, como eu disse, para quem já vinha trabalhando, já estava perto ali de se aposentar, tá certo? E o homem vai ficar nessa regra também, porque é o seguinte: a lei faz uma diferença entre quem já estava trabalhando em 13 de novembro de 2019 e quem começou a contribuir, ok? Então, essa regra permanente, que todo mundo fez maior escândalo, porque ela é ruim mesmo, ela é mais difícil mesmo, só que ela só se aplica para o seu neto, por exemplo, que ainda só começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019, tá? Aí, a nova regra pegou um pouco mais, né? 15 anos de contribuição, mais a idade mínima de 62, e o homem que começou a contribuir só de 13 de novembro de 2019 em diante, 20 anos de tempo de contribuição, ou 240 meses, e a idade mínima de 65 anos. Se a gente for pensar, alguém que começa a trabalhar, né, aos 20 anos, vamos supor, aos 40 anos, ele já teria, em tese, 20 anos de tempo de contribuição, né? Começou com 20, está com 40 anos de idade, já teria os 20 anos de tempo de contribuição. Só que colocou essa idade mínima de 65 anos. Então vai ter que ralar muito ainda. Vai contribuir, nesse caso aqui, de 20 a 65 anos, vai contribuir 45 anos da sua vida. Pessoal, não tá fácil para ninguém. Agora, se você ou conhece alguém que é pessoa com deficiência, essa pessoa sim pode se aposentar com 60 anos ainda hoje. O que você precisa comprovar para enquadrar nessa aposentadoria? E esse sim, eu estou falando aqui de aposentadoria. A pessoa com deficiência pode ter direito ao BPC, aquele benefício de um salário mínimo, sem 13º, mas esse aqui é a aposentadoria. E olha só o que você precisa comprovar. Primeiro, condição de deficiência, né? Os laudos e tudo mais. Depois, 180 meses de contribuição sem atraso. Essa é a carência. E que desse tempo trabalhado, pelo menos 15 anos tenham sido contribuídos como pessoa com deficiência, em qualquer um dos graus. Então, nessa aposentadoria em específico, aí você precisa ser, né, ou estar nessa condição com deficiência por um longo período. Ah, doutor, eu não tinha deficiência, mas daí eu me acidentei agora, né, depois de vários anos trabalhando. Então, você pode ser enquadrado em outra regra, mas nessa regra específica que eu estou falando, homens vão poder se aposentar com 60 anos de idade, mulheres com 55. Isso mesmo, pessoa com deficiência pode se aposentar mais cedo. Homens com 60 anos, mulheres com 65, mesmo hoje, 2023, tá? Lembrando, então, dos 180 meses de contribuição sem atraso, essa carência, e também desses 15 anos trabalhados como pessoa com deficiência. Em qualquer grau, pode até ser mesmo a deficiência mais leve, ok? E os professores, né? Muita gente pergunta: doutor, fala sobre a aposentadoria de professor. Estou preparando um material completo sobre a aposentadoria de professores, tá? Mas você que está me assistindo aqui, eu não vou deixar você sem informação. Sim, professores podem se aposentar com 60 anos de idade ou até antes disso, pessoal. É isso mesmo. Para quem que vale a regra do professor? Rede infantil, rede fundamental e média de escolas públicas e privadas, tá? Muita gente tinha dúvida. Então, vai educação infantil, fundamental e médio, escolas públicas e privadas. E também para quem atuou na direção, coordenação, supervisão, orientação pedagógica também dentro das escolas. Antes da reforma da Previdência não tinha idade mínima, só que depois da reforma da Previdência implementaram essa idade mínima.
Como que ficou a regra de transição, que deve ser o seu caso, né? Lembrando, regra de transição é para quem não cumpriu os requisitos até 12 de novembro, mas já vinha contribuindo. Regras novas, as regras puramente novas serão aplicadas para o seu filho, para o seu neto que começou a contribuir depois de novembro de 2019, ok? Então, regra de transição do tempo de contribuição mais idade para os professores. Atenção, 2023, qual que é o requisito? Professora mulher. 2023, a idade mínima de 53 anos. Não está tão ruim. E o tempo de contribuição, 25 anos. O tempo de contribuição sempre vai ser 25 anos, tá? Então, em 2023, idade mínima, 53 anos, ou tempo de contribuição de 25 anos. Doutor, eu tenho 53 anos, mas me falta um pouquinho de tempo de contribuição. Acho que não vai dar tempo em 2023. Como que vai ficar em 2024? Vai subir 6 meses. Então, o requisito de idade para 2024 vai ficar 53 anos e 6 meses e o mesmo tempo de contribuição de 25 anos, tá? Beleza. Sim, então a professora mulher pode se aposentar com menos de 60 anos. Lembrando, você precisa ter tempo de contribuição de 25 anos. E o professor homem, ele também tem uma regra melhor do que o homem comum, né? Se comparado. Só que as regras são diferentes em relação à mulher. Por quê? Porque a idade mínima em 2023, 58 anos. E o tempo mínimo de contribuição para o professor homem, 30 anos. É sempre 30 anos. Mesma coisa. Ah, doutor, eu estou quase lá, mas eu acho que eu só vou conseguir ano que vem. Vai ser 58 anos e 6 meses de idade, mais os 30 anos de tempo de contribuição, tá? Então, isso aí você também vai conseguir se aposentar antes dos 60 anos. Agora, uma coisa que muita gente também pergunta é a nova regra de transição do pedágio de 100% para os professores. Quem que vai poder utilizar essa regra? Aqueles professores que já tinham tempo de contribuição em 13 de novembro de 2019, isso porque a regra exige que os professores cumpram o tempo que faltava para o pedido de aposentadoria antes da reforma, mais o pedágio de 100%. Então, vamos entender aqui, pessoal, requisitos para a professora mulher nessa aposentadoria do pedágio de 100% do professor. Requisitos para a professora mulher: 25 anos de tempo efetivo de contribuição no magistério, 52 anos de idade e o pedágio de 100% do tempo que faltava para completar 25 anos de contribuição em 12 de novembro de 2019. E para o professor homem, 30 anos de efetivo tempo de contribuição de magistério, 55 anos de idade e o pedágio de 100% do tempo que faltava para completar 30 anos de contribuição em 12 de novembro de 2019. Agora, a nova regra permanente para os professores. Então, tanto professor homem quanto professor mulher, seu filho, seu neto, que começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019, a regra é uma só. Homens, idade mínima, 60 anos, tempo de contribuição de 25 anos. E as mulheres, de 57 anos e o tempo de contribuição de 25 anos, ok? Existe ainda outra regra de aposentadoria para professores, tem uma regra de transição por pontos, uma regra progressiva, ela vai aumentando um ponto por ano. Então, a professora mulher que quer se aposentar pela regra de transição por pontos, ela vai ter que ter os 25 anos de efetivo trabalho no magistério e a pontuação de 84 pontos. E se a professora tiver apenas o tempo de contribuição mínimo exigido, ela vai poder se aposentar já com 59 anos de idade. O professor homem pode se aposentar nessa regra desde que tenha os 30 anos e a pontuação de 94 pontos. Lembrando, 84 pontos para mulher, 94 pontos para homem. Como que a gente chega a essa pontuação? Soma tempo
de contribuição efetivo no magistério junto com a idade, tá? E tem um requisito mínimo, 25 anos para mulher, 30 anos de contribuição no magistério para homem. Beleza. E agora a atividade especial, né? Você sabe que quem trabalha em condições de risco, periculosidade ou insalubridade tem o benefício da aposentadoria especial. Pode se aposentar mais cedo. Eu sempre dou aquele exemplo. Não é justo alguém que está lá tomando sol, ou frio, ou risco de periculosidade, ou risco de segurança, né, ter que contribuir o mesmo tanto de tempo com quem está dentro do ar-condicionado, tranquilo, sem correr nenhum risco. Para a sociedade, cada trabalho tem seu valor. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para fins de tempo de aposentadoria. Então, quem está degradando a sua saúde, por mais que no direito trabalhista exista o adicional de insalubridade e periculosidade, no direito previdenciário também existe um benefício, que é poder se aposentar mais cedo. Então, antes da reforma da Previdência, era só comprovar o tempo de contribuição necessários. 25 anos, 20 ou 15 anos, dependendo do risco da atividade. Então, você com certeza conhece alguém que trabalhou, por exemplo, na área de segurança, que se aposentou antes dos 60 anos, ou quem trabalhou na área com periculosidade, subindo em poste, né, esse contato direto. Com certeza você conhece alguém. Agora, depois da reforma da Previdência, ficaram duas regras, uma de transição e uma permanente. Na regra de transição, aqueles profissionais que já contribuíam para a Previdência podem se aposentar desde que cumpram os seguintes requisitos. Então, o seu caso, você que já contribuía quando veio a reforma da Previdência. 25 anos de tempo de contribuição em atividade especial, periculosidade, insalubridade, e os 86 pontos, que é a soma da idade mais o tempo. Doutor, mas por que não pega só os 86 pontos? Porque a lei coloca esses 25 anos de tempo mínimo de contribuição em atividade especial. A reforma da Previdência, ela prejudicou muito, pessoal, prejudicou muito, tá? Só que, pelo menos, ela ainda deu esse, entre aspas, benefício do tempo de conseguir somar a idade com esse tempo de contribuição, e o requisito de 86 pontos é considerado, em comparação com outras, né? A gente viu agora há pouco, tinha que somar 94 pontos. Aqui, pelo menos, 86 pontos. E na regra permanente, para novos segurados, para quem começou a contribuir depois da reforma da Previdência, 55 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição para atividade especial com alto risco, 58 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição, atividades médio risco, 60 anos de idade, 25 de tempo de contribuição, baixo risco. Então, também tem essa possibilidade de se aposentar aos 60 anos ou antes disso. Aposentadoria por idade do segurado especial. Essa aqui é para o segurado especial. Não confunda com a aposentadoria especial. Então, quem que é o segurado especial? A pessoa física que mora em imóvel rural ou aglomerados urbanos ou rurais e que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, na condição de pescador artesanal, garimpeiro, silvicultores, extrativistas vegetais, o indígena, o quilombola e os produtores rurais. Geralmente vai ser o produtor rural pequeno. Proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro outorgado, arrendatário rural. Então, você é o proprietário e você arrendou, você também tem direito. Você não é o proprietário e você arrendou, você também tem direito, tá? Beleza. Como que ficou essa regra? O segurado especial que deseja se aposentar por idade pelo INSS vai ter que cumprir esses requisitos. 15 anos de tempo de contribuição, ou 180 meses, 15 anos, pouquinho, mais o requisito de idade, 60 anos de idade se for homem, 55 anos de idade se for mulher. E agora, para não confundir, vou falar da aposentadoria por idade rural, porque existe o segurado especial, mas também existe
o segurado rural empregado, o contribuinte individual ou trabalhador avulso. Mas aí você não precisa bater cabeça, porque os requisitos são os mesmos. 60 anos de idade para homens, 55 anos de idade para mulheres e 180 meses de carência, tá certo? Sem problema nenhum. Agora vem aquela dúvida, né? Eu tenho 65 anos e nunca contribuí ou não tenho contribuições suficientes para me aposentar. O que eu faço? Você vai poder receber o benefício de prestação continuada. Você vai, faz aí na sua cidade, vai na Secretaria de Assistência Social, faz o CAD único, deixa seus dados atualizados, vai alguém na sua casa, vai verificar se você realmente está em condições de pobreza. Ah, essa pessoa diz que é pobre, mas tem 3 televisões, tem 3 geladeiras, 2 carros na garagem. Ué, mas peraí, não, então vai alguém na sua casa. A lei fala em condições de miserabilidade, né? Mas assim, caso seja negado na via administrativa, você pode entrar na via judicial, tá? E aí o BPC, 65 anos de idade, já não é os 60 anos, tá? E agora eu quero saber de você. Se ficou alguma dúvida, você já deixa nos comentários, porque eu sei que foi muita informação de uma vez, foram várias modalidades de aposentadoria, e aí eu vou trazendo vídeos mais específicos sobre cada uma dessas modalidades de aposentadoria, com as regras anteriores, com as regras de transição atuais e com as regras permanentes também. Que Deus te abençoe grandemente, muito obrigado por estar aqui e até a próxima.